Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar mais uma live? Vamos começar mais uma live de hoje. Ei, Rai, bom dia. Marcílio, tudo bem? Está sumido das nossas lives. Bom dia, gente. Vamos começar? Vamos começar que a gente tem assunto hoje, hein? Deixa eu avisar o pessoal do grupo, porque são lives que não vão ficar gravadas. Essas lives fazem parte, é conteúdo já do novo curso sobre posicionamento estratégico. Aí eu vou dar gratuito de manhã e não vou deixar gravada porque vai para lá, para a plataforma. Clube 630, o verdadeiro posicionamento ao vivo, gratuito e sem replay. Gratuito, sem replay. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Beleza. Bom dia, como que vocês estão? Rai, coloca pra mim Clube 630, o verdadeiro posicionamento, para eu poder fixar o seu comentário. Ou quem puder colocar, por gentileza, porque o meu celular tá numa posição assim, já inclinada, eu não consigo mexer nele mais. Mas amém. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento comportamental, tá? Hoje a gente vai falar sobre posicionamento comportamental. Você já tinha ouvido falar desse nome? Posicionamento comportamental? Fala pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre posicionamento comportamental. 630 é o verdadeiro posicionamento, ótimo. Fala pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar. Essa série do O Verdadeiro Posicionamento, ela começou ontem e fala sobre posicionamento, porque a maioria das pessoas acha que posicionamento é sobre roupa. Posicionamento não é sobre roupa. O que é você se posicionar? Se posicionar é você se colocar. Quem se posiciona, se coloca. E ontem a gente viu na live de ontem que você vai se colocar, né? Você vai se colocar de acordo com a influência da lente que você carrega na sua vida. De acordo com a forma como você vê a vida, é a forma que você vai se posicionar. Foi o que a gente viu ontem. E a live de ontem tá salva. Essa não vai ficar salva, mas a de ontem tá salva e as outras também não vão ficar salva. Então eu até falei ontem no áudio, nos stories, se você quer receber essa porção de manhã, se organiza, né? E hoje de manhã, quando eu tava me maquiando para vir para cá, eu falei assim, caramba, mas será que não é muito... Poxa, será que não é legal deixar gravado e tal? E o que eu senti foi o seguinte, você mudou sua vida, Juliana, para você acordar cedo. Acordar cedo não é uma coisa gostosinha de se fazer. Acordar cedo, eu acordo 5 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou fazer o meu devocional particular, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e depois eu tomo um banho frio, e depois eu venho pra cá fazer live com vocês 6h30, depois eu vou correr. Então, assim, isso não tá reservado apenas pra mim. Esse comportamento, ele é pra todo mundo. E ele faz bem pra sua vida. Entende? Ele faz um bem enorme pra sua vida.
Então é muito importante que você comece a se organizar, tá? Que você comece a se organizar. Então eu quero dar as boas-vindas, ó, Pati, Marcílio, bom dia. Paradoxo Arts, bom dia. Rosilene, bom dia. Dena, bom dia. Miguel, bom dia. Paulo, bom dia. Esse é o Clube 630 com uma nova série chamada O Verdadeiro Posicionamento. São lives que vão acontecer de segunda a sexta, 6h30 da manhã, e não vão ficar gravadas, porque esse conteúdo é o conteúdo do meu curso pago. Então, eu vou entregar aqui gratuito para vocês de manhã, porque eu vou entregar pago na plataforma. Análise de perfil, abordagem, gestão, sim. Posicionamento, não. Pois é, o posicionar-se é se colocar. Então, a forma como eu vou me colocar é que a gente vai ver hoje sobre posicionamento comportamental, tá? E eu vou deixar minha cola aqui, porque é um conteúdo que eu ainda não estou acostumada com ele, tá? É um conteúdo que eu estruturei ele no sábado. E eu preciso ficar com uma cola aqui, tá? Pra gente poder conversar sobre isso. Bom, posicionamento comportamental. Primeira coisa, o que é comportamento? Comportamento é o estímulo, né? Que é a reação ao ambiente. Comportamento, ele é um conjunto de relações, de reações que eu vou ter no ambiente. Vamos deixar mais palpável. Comportamento é a forma como eu vou reagir em determinadas situações e ambientes. Faz sentido? Vocês estão pegando? Vai falando para mim nos comentários o que você entende por comportamento, para a gente poder construir esse conteúdo junto. Porque se comportamento é o estímulo ao ambiente, cada lugar eu vou ter um comportamento diferente. Cada lugar eu vou me comportar diferente. Ontem eu falei com vocês também na live de ontem, que se você entra numa live minha sobre posicionamento, comportamento, marketing, negócios, e você não entende o que eu falo, a probabilidade de você continuar não entendendo é muito grande, tá? Ah, Ju, eu não tô entendendo, mas eu quero continuar aqui e eu quero ir pegando. Tá tudo bem, pode continuar para ver se pega. Mas é muito importante que você tenha uma familiaridade com esse assunto, tá? Então, o comportamento em si, ele é a reação aos estímulos do ambiente. Vamos ver se a gente tem uma outra definição. E sempre eu faço uma análise, uma referência bíblica, eu trago uma referência bíblica sobre o que a gente está falando, tá? Ó, uma definição sobre o comportamento. Em psicologia, o comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinada circunstância. O meio pode designar um grupo de diversas ou limitar-se a uma só forma, o comportamento singular. Então, se ontem a gente viu que posicionamento vai ser interferido pela lente que eu carrego, o comportamento ele pode engessar o meu posicionamento. Nossa, preste bastante atenção nisso. Se eu vou me comportar com as pessoas, com os ambientes, de forma que eu reaja ao estímulo daquele ambiente, se o meu posicionamento não está definido, se o meu posicionamento não é um posicionamento que me define, um posicionamento que marque quem eu sou, em cada lugar eu vou querer me comportar de acordo com aquele lugar. E é o que acontecia comigo. Ontem eu compartilhei com vocês algumas histórias da minha vida, algumas coisas que aconteceram na minha vida.
Então, eu vou compartilhar com você hoje algo sobre comportamento para você poder entender. Todo mundo sabe que eu venho do candomblé. Quem não sabe da minha audiência fica sabendo. E o meu testemunho todo tá lá no meu canal do YouTube. Você pode olhar lá depois, tá? O link tá na minha bio. Tinha uma prática que os chefes do barracão tinham, que era a seguinte. Quando eles se reuniam em casa, né? Quando eles se reuniam em casa, eles falavam das pessoas, dos filhos, né, da casa. Falavam das pessoas. E o que eu me peguei fazendo várias vezes? Eu aceitava aquele comportamento, ou seja, eu negava o meu posicionamento, aceitava aquele comportamento para poder fazer parte daquela família. Porque falar do outro é uma coisa que me incomoda muito. O que eu penso de você, se eu tenho oportunidade, eu falo na sua cara. E se eu não tenho oportunidade, eu calo a boca. Simples assim. O que você pensa da outra pessoa, dela como pessoa, do comportamento dela, do trabalho dela, você fala com ela. Se você tem qualquer tipo de opinião e que você fale com o outro e ela não sabe, e quando ela chega perto de você, você... Desculpa, você é falsa, você é falso. O que eu vejo do outro, o que eu penso do outro, eu deixo claro a minha opinião em relação ao outro. E se eu não posso deixar essa opinião clara, ou por qualquer motivo não quer deixar claro, cala a boca. Essa é a verdade. Então, o que acontecia lá? Era falado de todo mundo. Numa mesa de comida, né? De café, de almoço, de churrasco, enfim. Era falado de todo mundo. Então, eu entendo que como família, né? É normal para a família fazer isso. Mas não é um comportamento aceitável para uma liderança, por exemplo. Expor as pessoas da forma como era exposto ali naquela mesa. Então, quando eu nego o meu posicionamento, para ter um comportamento para ser aceita, eu preciso observar. Essa questão de comportamento tem a ver com a opinião própria da pessoa. Ontem a gente viu, Marcos, a gente está fazendo uma nova série sobre posicionamento. Ontem a gente viu que o posicionamento é a maneira como eu me coloco na vida, nos lugares, no ambiente. Então, se eu estou feliz com quem eu sou, se eu estou tranquila com quem eu sou, eu vou me posicionar da mesma forma, porque posicionamento é opinião, é escolher um lado, é se colocar, é se... ocupar um espaço, entende? Quando você sair dessa live, você vai ter uma opinião sobre mim. Você vai formar na sua cabeça uma imagem e uma opinião diante do posicionamento que você viu aqui. Ok? Então, assim, o que acontecia comigo? Eu negava esse posicionamento que eu tenho, esse lado que eu escolhia, essa forma como eu vejo a vida, para poder caber em vários lugares. Porque posicionar-se, colocar-se, na live de ontem a gente viu, e ela tá salva, é a única live que vai ficar salva, o posicionamento, ele vai ser interferido pela lente que a gente foi criado. A nutrição que a gente recebeu dos nossos cuidadores, dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, eles foram depositando em nós sentimentos, sensações, estímulos. Então, muitos de nós têm feridas paternas. Muitos de nós, a menos que alguém esteja fazendo terapia, todos nós temos.
Eu todos os dias tenho coisa para curar. Tenho coisa para tratar. Todos os dias é Senhor, cura minha ferida emocional. Senhor, muda minha fita do DNA. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, Senhor, todos os dias. E à medida que a gente vai entendendo quem a gente é, à medida que a gente vai entendendo quem a gente começa a formar o nosso posicionamento. Hoje a gente está falando sobre posicionamento comportamental. E eu estou compartilhando algo que acontecia comigo, né? Eu venho do candomblé e o meu ex-marido era filho da mãe de santo do candomblé. E acontecia essas coisas nessa casa e eu negava a minha posição para ter um comportamento que fosse pertencente. Juliana, mas isso não vai acontecer em todos os ambientes? Não, não vai. Vou te dar um exemplo que não vai, sabe por quê? Quando alguém fala mal de outra pessoa com você, e você chega para essa pessoa que foi alvo e fala com ela assim: menina, você não sabe, fulano estava descendo além em você. Fulano estava descendo além em você. Eu, Juliana, vou perguntar para ela assim: por que ela estava tão à vontade em falar de mim com você? Se fosse antes, a maioria de nós quer saber a fofoca, quer saber o que foi falado, para talvez ir lá tirar pergunta, sim ou não. Acontece com vocês ou acontecia só comigo? Porque eu era assim. Quando alguém falava mal de mim e alguém vinha me contar, eu queria saber de tudo para poder ir lá tirar pergunta, sim ou não. Só que presta bastante atenção. O que essa pessoa vem te contar, esse comportamento que parece fidelítico, né? Fidedigno, você tem que se preocupar. Por quê? Por que o outro estava tão à vontade em falar de você com ela, com ele? Já parou para pensar nisso? Por que fulano estava tão à vontade em falar de mim com você? É isso que a gente precisa observar. Muito mais do que foi falado. A gente precisa observar o porquê que fulano falou tão à vontade sobre mim com você. Porque o comportamento que ele tem, que ela tem com o fulano nas suas costas é outro. Pegou isso? O comportamento. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Eu sou dessas, né? Olha isso aqui. Vamos lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Olha só isso aqui. Mas depois que eu ressuscitar adiante de vocês para Galiléia, tarará. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus fala com ele assim: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Beleza? Beleza. Andou, virou, mexeu, aconteceu tudo que a gente sabe que acontece. Ele vai preso, Jesus é preso. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou com os guardas para ver o que estava acontecendo. Presta bastante atenção nisso. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo:
Não sei do que você está falando. Pegou isso? Ele jurando o negou outra vez. Eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modelo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: eu não conheço esse homem. Então, o que falam a seu respeito não é o que você deveria se atentar. O que você deveria se atentar é por que a pessoa que falou tão à vontade com essa pessoa que veio te contar. Entende? O posicionamento comportamental, ele mostra quem você é, independente se tem alguém vendo ou não. O seu comportamento diz sobre quem você é. Se você é uma pessoa que tem... Tá certo que na minha casa eu tenho um comportamento. Na casa de outra pessoa eu tenho outro tipo de comportamento. Na casa da minha família, na casa dos meus amigos. Então, assim, o nosso comportamento muda. Ok, mas o nosso posicionamento não. Percebe? O nosso posicionamento permanece. Independente se eu estou em casa, independente se eu estou na casa dos meus amigos, eu vou me comportar de acordo com o estímulo daquele ambiente. Até aí, ok. Mas o meu posicionamento, ele não vai mudar dependendo do ambiente que eu estiver. O meu posicionamento é o mesmo. Faz sentido? Vocês estão pegando isso? Deixa eu ler vocês. Se vocês quiserem deixar pergunta, vocês podem deixar na interrogação, tá? Porque aí fica mais organizado, né? Eu não perco. Porque eu não sei quanto de mensagem tem lá pra cima. Essa questão já respondi esse. Eu tenho essa dificuldade às vezes. Eu mudo minha posição para agradar outras pessoas. Os nossos atos e atitudes mostram o nosso posicionamento. Nunca pensei nisso. Eita glória. Amém. Sim, faz sentido. Vocês estão aqui comigo? Bota o cafezinho, nosso cafezinho nos comentários. Então, o que acontece? Tudo isso, todo esse posicionamento que eu estou trazendo para vocês, você pode aplicar na sua vida. Só que você pode também aplicar no seu negócio. Porque vou contar outra história minha pessoal. Acabo fazendo isso também para agradar outras pessoas. É muito ruim. Mina. Gente, a mina foi criada... Você sabia que a mina, a bomba, que a gente vê nas guerras e tudo mais, ela foi criada... Não foi criada para matar. Ela foi criada para alejar. Sabia disso? Porque uma vez que o soldado é aleijado, os outros soldados precisam abraçar aquele soldado e carregar ele. E quanto mais gente carregando uma outra, o contingente vai ficando defasado. Vai ficando aleijado. Quando é jogado uma mina dentro do seu coração, que fere o seu comportamento, aquilo vai aleijando quem você é. Se você tem que se negar para caber nos lugares, está aleijando você. Quando sobre a mina, eu aprendi com o meu pastor, né, um dos meus pastores, pastor Sandro, ele que estava ensinando sobre a mina. E quando ele falou isso, eu falei, caramba, porque o que Satanás lança em nós são minas. Um sentimento, um comportamento, um negócio, alguém falou de você, aquela setinha que vem, aquele sentimento, né? Uma situação que acontece que você tem que se renegar.
E por que isso acontece? Porque a gente tem medo. A gente quer agradar. A gente quer caber. E por que eu quero caber? Por que eu quero agradar? Porque eu tenho feridas, muitas de rejeição. Entende? Então a gente precisa observar isso e entender, como adultos, como adultas, que eu não preciso fazer isso. Eu não preciso. Agora vai entrar a história particular que eu falei com vocês. Quando eu mudei o meu lifestyle para cristão, eu tinha uma empresa chamada Evidenciar, que é a empresa de marketing. Tinha vários clientes de marketing. Dentro desses vários clientes, tinha clientes que eram boates de stripper, que me pagavam muito bem para poder divulgar o seu conteúdo. Divulgar na internet o seu cardápio, que era as meninas. Quando eu mudei o meu lifestyle para cristão, dentro de mim ficava assim: como que você vai largar esses clientes que te pagam tão bem por causa de igreja? E eu nem frequentava nenhuma igreja ainda. Como que você vai largar esses clientes por causa de Jesus? Esses clientes te pagam bem. Só um cliente era R$ 1.600, só um. E eu ficava assim: caramba, eu preciso do dinheiro. Nossa, mas eu sou cristã, isso vai contra os princípios do Senhor. Como que eu, como cristã, vou ficar divulgando a pornografia, o sexo? Porque as meninas ficavam num calendário como se fosse um calendário de comida. Você escolhia o que você queria comer. Com perdão da palavra, essa é a verdade. O que acontecia era isso. Tinha um cardápio digital e a gente fazia o quê? O nosso trabalho era divulgar aquele cardápio digital. Mas para um cristão é um comportamento inaceitável. E para um cristão, que eu falo, não é um cristão com placa de igreja, é para um cristão que segue a Cristo. Não é um comportamento que condiz com aquilo que o Senhor acredita, com aquilo que Jesus pregou: amor, respeito, sabe? Ver o outro, valorizar o outro, respeitar o outro, não denegrir a imagem do outro. E dentro de mim, o comportamento, sabe? O sentimento: esse cliente, ele te paga muito bem. Como que você vai desfazer? Ele te paga muito bem. Como que você vai desfazer? E teve um dia que eu cheguei e falei assim: olha, eu vou entregar essa conta porque não condiz com o meu lifestyle cristão. Por isso eu vou entregar essa conta. Como cristã, como seguidora de Cristo, eu não posso continuar divulgando a pornografia. E a dona da boate falou assim: o antigo gestor de mídia se converteu, por isso que ele largou a gente. Eu falei: então você entende. Mas aí começaram a acontecer coisas para poder prender a minha decisão. Começaram a acontecer várias coisas que me faziam ter que me posicionar. Então, e o que eu fiz durante 2 meses? Recuei. Uma foi a separação dos donos, brigas, e eu, por pena, eu recuei. E é o que acontece na nossa vida. Acontece isso aqui. Igual teve uma pessoa aqui, não lembro se foi, deixa eu ver quem que foi. Deixa eu ver quem foi. Por isso que eu falei pra vocês colocarem na interrogação, porque eu perco o comentário. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Não consigo achar mais. Nossa, tá muito lá em cima. Aqui, Marcos, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu mudo a minha posição para poder agradar outras pessoas. Então, é sobre isso. Porque muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu tive que recuar. Ou para poder caber, ou para agradar, ou por dó. E eu mudei o meu posicionamento algumas vezes. Então, a gente precisa
observar os nossos comportamentos. A gente precisa observar isso. Na hora que Jesus fala com Pedro, você vai me negar. Ele fala, nem que eu morra. Eu não vou negar, nem que eu morra. Vou ficar com você até o fim. Não ficou. Depois bateu o arrependimento e Pedro tem toda a história que a gente conhece, né? Então, a gente precisa manter nossa posição, manter o nosso posicionamento. Porque eu não vou fazer negócios com pessoas que não têm os mesmos valores que os meus. Eu não vou me vender. Eu não vou. Eu poderia. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, vou falar com vocês uma coisa que aconteceu no final de semana. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Gente, coloca na interrogação, porque senão eu perco. Bom dia, qual a diferença no geral no comportamento e no posicionamento? Comportamento é estímulos do ambiente, posicionamento é a forma como você se coloca. Vou contar pra vocês uma coisa assim muito pessoal, tá? Eu não precisaria vir pra cá falar sobre o comportamento, falar sobre forma de se posicionar, fazer parâmetro com a Bíblia, né? Mostrar na Bíblia. Eu não precisaria, sabe por quê? Porque eu tenho produtos de marketing. Eu poderia pegar esses produtos de marketing, colocar dinheiro no tráfego para poder espalhar em grande escala para vender. Eu não precisaria estar aqui ensinando, falando. Só que quando o Senhor me chamou para poder cuidar de pessoas, né? E a princípio foi cuidar de mulheres. Hoje que a minha audiência misturou muito, tem homem, tem mulher, todo mundo participa. Mas no início eram só mulheres. E quando ele falou isso, eu sempre tentava ir para o outro lado. Para o lado que era a minha carreira. Eu amo ensinar. Eu amo falar sobre marketing. Eu falaria de graça sobre negócios, sobre empreender, sabe? Internet, Instagram, site, são coisas que eu gosto. Mas eu preciso entender para que ele me chamou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Então toda vez que eu venho aqui e eu falo com você da minha história, de coisas que ele fez na minha vida, da onde eu saí, começa a gerar algo em você. E eu sei que isso acontece por causa dos depoimentos que eu recebo. Eu sei que isso acontece. Então, eu sei o lixo de ser humano que eu fui e hoje quem eu sou. Por que, Juliana, lixo? Porque eu era interesseira, eu era mentirosa, eu queria tirar vantagem sobre as pessoas, eu queria mandar nas pessoas. Tudo tinha que ser do meu jeito. Eu era a melhor, a mais bonita. Entende? A mais competente. A competitiva. Então, quando Deus me tirou disso, e aqui nos meus destaques tem depoimento meu. No meu canal do YouTube tem depoimento meu. Você consegue ver quem eu era. No meu TikTok tem os vídeos velhos. Eu não apago nada. Porque você vê com seus próprios olhos quem eu era e quem eu sou. Existe uma Juliana antes de Jesus e existe uma Juliana depois dele. Entende? Existe. Então, quando eu venho pra cá doar pra você o meu conteúdo, doar pra você tudo aquilo que ele fez na minha vida, é um testemunho. Porque a gente precisa anunciar o evangelho. E como que eu faço isso? A partir daquilo que é a minha expertise, que é o meu trabalho. Porque se eu começo a te ensinar sobre posicionamento e você começa a entender, eu tenho certeza que depois dessa live, todos vocês que estão aqui, se alguém chegar pra você, menino, você não sabe o que fulano falou de você, você não vai querer saber o que falou. Você vai perguntar pra ele assim, tá, mas por que ele estava tão à vontade em falar de mim com você?
Quem tem funcionário, chefe, você não sabe o que fulano fez, o que fulano falou. Tá, mas por que ele estava tão à vontade de fazer na sua frente? Entende? Todos vocês, depois desse conteúdo, vão começar a ter uma percepção diferente sobre as coisas. Por que eu tenho que negar o meu posicionamento para te agradar? Você vai começar a se questionar. Por que eu tenho que me anular para poder agradar você? Por que isso? Por que eu tenho que recuar para poder te agradar? E você começa a se transformar. Você começa a mudar. Você começa a ter uma percepção diferente sobre a vida. Percebe? Deixa eu ler vocês. Estou vivendo isso com meu esposo. Ele vai na igreja, batizou, mas não vive como cristão. Você vai na igreja também? Porque o que eu sugiro é que você comece, que você faça um propósito com Deus e que você mude você, Aline. Que o seu posicionamento não se incline nem para a direita nem para a esquerda por causa dele. Que você mantenha o seu posicionamento e que você tenha falas muito sutis. Porque ele é o seu esposo, ele é o homem que você escolheu para viver com você. Então, antes de qualquer coisa, vocês são parceiros um do outro. Então vocês precisam estar juntos. Vocês são uma equipe. Vocês são uma equipe, vocês são uma família. Você não está contra ele. O que você tem que fazer é resgatar ele de volta. Se ele tem comportamentos que não é legal, você chega pra ele e conversa com ele. Meu bem, isso não é legal. Você acha que isso não é legal, isso não é bacana. Casamento, uma família, homem e mulher, são parceiros. Não são inimigos, nem um melhor do que o outro. Porque o homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Uma cabeça sozinha é fantasma. Corpo sozinho, sem cabeça, é medusa. Né? Como é que é o nome daquele? Mula sem cabeça. Então, não é normal. Os dois precisam um do outro. Juntos, vocês funcionam muito bem. Então, comecem a resgatar isso. Comece a conversar, chama ele para sair, chama ele para tomar um café, para almoçar fora, entendeu? E vai introduzindo essa conversa nele. A gente sabe fazer isso. A gente que é mulher, né? Quando eu era casada, toda vez que eu queria conversar algo, eu manipulava. Então, como cristã, você precisa entender que você não tem que manipular. Você tem que ser verdadeira. Você tem que mostrar aquilo que é uma verdade para você. E deveria ser uma verdade para ele também. Porque o evangelho de Jesus, ele não muda para homem e para mulher. Nós, em Deus, né, em Cristo, somos iguais. Somos um só. Ele é depressivo, às vezes eu tenho que concordar com ele para não surtar. Mas depois eu converso com ele. Manda ele pro terapeuta, né, amor? Porque se ele é depressivo, ele precisa de ajuda. Ele precisa, né? Precisa de ajuda profissional. Eu ouvi alguma coisa sobre depressão. Alguém falar. Foi Tiago Brunet que eu ouvi falar sobre depressão. Você tá no nosso grupo de devocional? Se você tiver. Eu vou tentar. Eu vou ver se eu acho quem eu ouvi falando. E eu mando o link lá no grupo, lá do vídeo. Eu ouvi alguém falando alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver vocês. Ele fala que tem uma legião de demônio e muitas vezes eu imponho uma mão sobre ele e ele começa a rosnar e manifestar. Ele tinha, antes de se batizar na igreja, ele tinha batizado no candomblé. Eu venho do candomblé. E Satanás não tem essas palhaçadas comigo, não. Pelo contrário, onde eu chego, quem tem que sair é ele. É questão de mentalidade também. Mentalidade, tá? Porque, pra fechar, vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo logo que eu me converti. Eu me converti pouco antes do Natal. E
Chegou no Natal, no dia 24, meu filho foi para casa do pai e a minha filha foi para a avó. Eu tenho 2 filhos, um de 20 e já são adultos, né? Mas para mim vão ser sempre crianças, para sempre. E eu fiquei sozinha na noite do dia 24. Aí o que eu fiz? Fiz uma comida, um prato, né? E jantei sozinha ali, lavando as vasilhas. Quando eu estava lavando a vasilha, eu senti uma presença na minha cozinha. No que eu senti uma presença na minha cozinha, começaram as vozes. Juliana, onde você vai com isso? Você não precisa disso. Porque dentro do candomblé, Aline e todos vocês que estão aqui, eu tomei a obrigação máxima lá dentro. Não é que eu era uma pessoa iniciante. Não. Eu tomei a obrigação máxima lá dentro, que se chama DK, que é como se você estivesse se formando para mãe de santo e pai de santo. Enfim. E eu lavando a vasilha, eu comecei a ouvir, né? Ouvi muito claro. Juliana, por que você não se mata? Cadê seus filhos? E eu, quieta, lavando vasilha. Você tá sozinha, você não tem ninguém. E eu lavando a vasilha ali. Terminei de lavar a vasilha. Fui lá no jardim de inverno que eu tinha dentro de casa. Ajoelhei. E falei assim: Senhor, eu te aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, eu te aceitei como o único Senhor e Salvador da minha vida. Satanás, qualquer dívida que você acha que existe entre eu e você, fala com Deus que eu sirvo a Ele agora. Cobre a Ele. Senhor, blinda a minha mente. Porque a acusação, ela vai sempre vir. Essa frase, essa voz da acusação, ela vai sempre vir. Sempre. Mas eu vou ensinar algo para vocês, que foi algo que eu fiz e eu faço até hoje. Quando vem algo igual esse conteúdo de posicionamento, eu ouvi assim: mas será que você sabe mesmo sobre posicionamento? Aí eu... Sim, eu sei. Eu vivi isso. Você sorri. Não fica querendo brigar, sabe, com aquilo que você ouve, porque é uma acusação. O mundo espiritual é real. Ele é real. Ah, mas eu não acredito. É um direito que você tem. Mas é real. O mundo espiritual é real. Satanás passa o dia fazendo planos para destruir a sua vida. E eu falo isso não é porque eu ouvi falar. Não. Eu venho de mais de 20 anos. Eu venho de 20 anos de espiritismo, 12 anos de candomblé. Eu sei do que eu estou falando. Se você for no meu canal do YouTube e ver o meu testemunho, você vai ouvir as histórias, muitas histórias. É real. Aline, o que ele está passando é real. É real. Só que quando o Senhor fala em Gênesis 1, 28, se eu não me engano, governem sobre a terra, ele já estava avisando o que a gente poderia fazer. Deixa eu ver se é 28. Deus os abençoe, ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, sujeitem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, se movam pela terra.
E tem o 26 também, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre toda a terra, é sobre toda a terra, sabe? Então, quando eu entendi, porque eu sempre tive dificuldade de me posicionar, eu sempre tive dificuldade com isso. Eu sempre fiquei com o resto. Eu sempre fiquei com o que sobrava. Saía com as minhas amigas, tinha um grupo de rapazes assim. Ah, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. O que sobrar, eu fico. Ah, você não pode se vestir assim. Não, essa roupa não ficou boa em você. Não, você não vai. Não dá. Pra você não serve. Ah, tá bom. Você vai fazer isso, você vai dar aula de marketing, você vai montar uma empresa, você isso, você. É, não, acho que eu não vou, acho que não. Você vai casar, você vai ser feliz e a gente vai. Lembra da mina que eu falei? Lembra da mina? A mina é para alejar. Ele vai minando o seu coração. Ele vai alejando o seu coração. Ele vai alejando o seu coração a ponto de você acreditar. Você passa a acreditar nas vozes que você escuta. Presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês aqui. O Senhor jamais, jamais vai minar você. Jesus jamais vai minar você com coisas do tipo: você não presta pra nada, você não consegue, você não é nada, você não é ninguém. Isso não é dele. Isso não é dele. E eu tinha muitas feridas de rejeição, muitas feridas de paternidade. E eu acreditava que essa voz era real, mas não é real. A gente precisa entender. Só fere o nosso posicionamento, as pessoas só conseguem ferir quando a gente não sabe quem a gente é. Quando você não sabe quem você é, você começa a se moldar para os outros. Quando você não sabe quem você é, você começa a se moldar para os outros. O comportamento começa a ser moldado para os outros. Vocês viram Pedro, gente? Quando Jesus fala com ele assim: você vai me negar. Ele falou: imagina, nem que eu morra, eu fico com o Senhor, jamais vou fazer isso. E quando as pessoas começaram a falar com ele assim: você estava com Jesus, você estava andando com ele, e ele grita e amaldiçoa. Ele, jurando, negou outra vez: eu não conheço esse homem. A primeira ele fala assim: eu não sei do que você está falando, não sei o que você está falando. Depois ele fala: eu não conheço esse homem. E no final ele grita, ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Então por que eu vou me moldar por causa do outro? Comece a se questionar. Comece a se perguntar. Porque o verdadeiro posicionamento, ele diz muito sobre quem você é. Se você é uma pessoa que cada situação você bota uma máscara diferente para poder caber, quem é você? Quem é você? Abre o guarda-roupa, máscara para a família, máscara para o marido, máscara para o trabalho, máscara para não sei quem, máscara para não sei quem lá, máscara, posicionamento para o trabalho, posicionamento para o marido, posicionamento para a igreja, posicionamento para o grupo de colegas, posicionamento para o boy, Quem é você, meu Deus? Quem é você? Eu ensino para as minhas alunas que posicionamento é o cheiro que você deixa quando você passa. Porque se o seu posicionamento não muda, você começa a formar a sua marca.
Marca pessoal está muito ligada a posicionamento. A forma como você se posiciona. Quando você sair dessa live e você for pro meu conteúdo, porque essa live não fica gravada, essa série não vai ficar gravada. Por que essa série não vai ficar gravada? Porque ela vai para a plataforma que vai ser o conteúdo das minhas alunas. Vai ser o conteúdo novo já. Então eu trago gratuito para cá. Quem tiver aqui aproveita, quem não tiver, tá tudo bem. Porque não vai ficar gravado. Acontece todos os dias, tá? 6:30 da manhã. E eu vou começar a encerrar pra gente poder não bater muito tempo. Quando eu entendo quem eu sou e eu formo o meu posicionamento, a minha marca começa a ser consolidada. Então, quando você sair daqui, que você for lá pro meu feed, você vai ver um padrão de posicionamento. É o mesmo posicionamento. Aí você vai passar uns dias e você vai para os meus stories, é o mesmo posicionamento. Para nós mulheres, vai mudar algumas coisas porque temos ciclos. A mulher, ela tem uma ciclicidade. É diferente do homem que tem um comportamento linear. Nós mulheres temos um comportamento cíclico, porque temos ciclos, tá? De tensão pré-menstrual, de menstruação, de ovulação, de pré-ovulação. Então, o corpo feminino, ele é diferente do corpo masculino nesse quesito cíclico, tá? É diferente apenas nisso. No geral, no modo geral, somos iguais, com a diferença dessa flutuação hormonal que a mulher passa, que é diferente do homem. Só que na hora que eu tô menstruando, o meu posicionamento, ele continua o mesmo, com a diferença que eu não quero me comunicar com as pessoas. Quando eu tô na minha tensão pré-menstrual, que é o tempo para mim, meu posicionamento continua o mesmo, com a diferença que eu sei que eu estou nesse período e eu vou avisar. Hoje tá na voadora, não se aproxima. Eu não vou mudar no sentido de mudar quem eu sou para poder caber. Então, o que eu faço? Eu não marco compromisso, eu não marco live, eu não marco reunião. Tem coisas que eu não faço em determinados períodos. Porque eu me conheço e eu não vou mudar o meu posicionamento por causa dos outros. Entende? Tem uma pergunta aqui, eu vou ler pra gente poder encerrar. Como podemos entrar no grupo de devocional? Na minha bio tem o link do meu site e tem vários links lá. Tem um grupo chamado Devocional Clube 630 e tem o grupo das empreendedoras, tá? Então você escolhe onde você quer ficar. Hermínio Carlos de Oliveira pediu para poder entrar ao vivo comigo. Hermínio, essas lives elas não são compartilhadas, tá? Porque é um conteúdo que eu tô gravando para as minhas novas alunas do EDR. Esses ciclos não interferem no comportamento e em relacionamentos. As mulheres que acham que interfere é porque dão desculpas por já serem assim mesmo, com problemas de relacionamento. Você fala isso com base em quê? Na sua experiência de quê? Porque você é homem, né? Assim, só para entender. Hermínio Carlos, você é homem? E você fala isso com qual experiência? Como é que você sente isso no seu corpo? Porque uma mulher que tá sangrando, como é que você consegue entender o que ela tá sentindo se você é homem? Só para eu poder entender qual é, assim, né? Eu quero entender como é que você consegue chegar a essa conclusão. Porque, assim, né? Só para eu poder entender mesmo qual é. Porque você tem essa opinião, então pra eu poder. É sempre porque eu fico confusa, né? Porque um homem, quando fala uma coisa dessa, ele tem que ter sentido na pele o sangue, né? Então eu preciso, assim, só pra eu entender mesmo como é que você chegou. Tudo bem, tranquilo. Sou doutor, sou homem. Não, mas sim, você é doutor, ok. Eu quero entender como é que você sabe que é assim. Se uma mulher que está sangrando... Lembra da mulher do fluxo de sangue que sangrou por 12 anos?
E Jesus curou ela? Então, já que você é médico, né? Você sabe que uma mulher, quando ela tá sangrando, a taxa hormonal dela cai completamente porque o endométrio escama e aquele sangue ele ia receber uma criança. Então, todos os nutrientes do corpo feminino tá ali. Como não fecundou, o endométrio escama para poder sair o sangue. Certo? Né, doutor? Não é isso? Então, uma mulher que está com sangramento de 3, 4, 5 dias, a energia dela tá baixa. Então, como que é o critério que você usa para dizer que é normal? Queria só entender. Esse ciclo é natural, sim, é do corpo feminino. A flutuação hormonal também. Você tem esse corpo e conhece muito bem. Você vive com ele. Agora, achar que não pode controlar quando você está nesses dias de menstruação, você tem que ter acostumar, na verdade, o seu corpo. Tem que conhecer o corpo, né? Porque quando a gente tá. Eu, por exemplo, quando eu tô no período de TPM, eu já entendo. É, e eu consigo lidar com as pessoas normal. Eu só marco agenda para outros períodos, né? Então, assim, porque eu conheço o meu corpo. Então, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. A mulher, quando não tem autoconhecimento dela mesma, ela quer dizer que tudo é por causa do ciclo. É isso que você está querendo dizer? Porque realmente a mulher precisa se conhecer para ela poder ter um posicionamento diante disso. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Acho que é isso. A taxa não cai, não pode interferir no comportamento. Você pode ter sempre o controle. Oi? A taxa. É cada uma que me aparece. Amém. Vamos orar pra gente poder encerrar? Vamos orar pra gente poder encerrar. Amém. Os alimentos saudáveis podem sempre controlar as taxas. Amém. Tudo está no alimento que você consome. As taxas não vão cair porque você está sangrando na sua menstruação. O importante é você ter boa alimentação para equilibrar as taxas. Essa é a realidade. A sua realidade, né, doutor? Amém. Peço desculpas se caso atrapalhei a sua live. Fica com Deus. Abraço. Imagina! Imagina, não atrapalhou não. De jeito nenhum. As mulheres que estão aqui, eu acho que elas se sentiram muito representadas. Não atrapalhou, não. Tô te vendo. Eu tô vendo você aí. Mas não vai atrapalhar, não. De forma nenhuma. Sempre achei que uma das coisas que deveria acontecer era eu vou me menstruar. Ia ser legal, né? Ia ser bem legal, Ceci. Fala sério. Ele sangrando com absorvente assim, ó. Durante não sei quantos dias. Amém. Vamos orar, meus amores, pra gente poder encerrar, que a gente, assim, extrapolou todo o tempo foi hoje, né? Mas amém. Vamos lá. A senhora é uma bênção. Amém. Obrigado por tudo. Amém. Vamos lá, meus amores. Amanhã a gente tem posicionamento e relacionamentos. Vai ser babado amanhã. Vai ser bom amanhã. Vem pra cá, doutor, amanhã pra poder falar com a gente sobre isso. Compartilhar com a gente. Tá bom? Só queria te dizer. Amém, Senhor. Amém. 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 Em amor. Amém.
Vamos lá? Respira. Respira, porque cada um carrega uma verdade. Respira. Feche seus olhos. Vamos encerrar, porque a gente já passou do tempo hoje, hein? Respira. Pai, eu te rendo graça porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tivemos um momento incrível essa manhã de conhecer mais, de nos conhecermos mais. A verdade absoluta é a verdade do seu Evangelho, é a verdade do Senhor. É o que eu acredito. Cada um carrega dentro de si uma verdade. Então que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações a sua verdade, aquilo que o Senhor espera de nós. Que cada um não queira ser melhor do que o outro, que possamos contribuir com o outro, que através da minha experiência as pessoas possam se desenvolver e através da experiência de cada um eles também possam desenvolver outras pessoas. Senhor, nos dê um dia incrível, que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações o que por qualquer motivo faltou desse conteúdo. Nos dê entendimento e sabedoria para tuas coisas. É o que eu peço. Eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui e dos alunos que estão assistindo esse conteúdo gravado na plataforma. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bora começar o nosso dia. Tenha um dia incrível. Essas lives não vão ficar gravadas porque esse conteúdo faz parte do conteúdo da mentoria, do curso da EDR, lá da plataforma, tá bom? Um beijo pra vocês, seguimos caminhando juntos e até a próxima. Até amanhã, né? Até amanhã, 6h30. Até.